Oi, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoas do meu coração, quero primeiramente agradecer as pessoas que estão chegando aqui no canal, as pessoas que chegaram no meu vídeo do apartamento do CDHU lá no Reserva Raposo, né? Que eu fiz o vídeo, mostrei um pouquinho do bairro, foi o vídeo da minha primeira visita no bairro. E eu aproveitei aquele vídeo para abrir meu coração e a intenção era chegar a pessoas que estivessem passando pela mesma coisa que eu passei, para trazer mesmo aí esperança, né? Trazer incentivo para que as pessoas conseguissem permanecer tentando, né? Insistir tentando, porque querendo ou não, não é algo fácil. Eu coloquei na minha cabeça que Deus sabe de todas as coisas acontecem quando é para acontecer. E por que eu digo isso? Porque tem pessoas que eu conversei, até inclusive do meu condomínio, que esperam há 10, 12, 15 anos na fila do CDHU, aguardando para ser contemplada. E tem pessoas como eu, que foi muito rápido. Então, tipo, eu fiz a inscrição e com poucos meses eu fiquei como suplente, mas com poucos meses já fui chamada para entregar a documentação foi aprovada e graças a Deus deu certo, né? E agora eu estou só esperando o AP ficar pronto. E bem, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu recebi, acho que foi 2 comentários que me deixou muito emocionada, porque fez exatamente o que eu pretendia com aquele vídeo, né? Voltou a esperança, né, para a pessoa, para ela continuar tentando ali. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu comentei com vocês no outro vídeo, são 3 anos, agora são 3 anos e 2 meses que eu fiz a inscrição, que eu estou no processo, e agora que as coisas começaram a se movimentar de verdade, né? A minha intenção é mostrar essa etapa da minha vida, compartilhar com vocês o que eu estou vivendo. Eu quero compartilhar, sim, esses momentos que eu estou vivendo, porque é algo que eu também quero guardar para mim, sabe? Para quando eu estiver morando lá, tiver tudo bonitinho, eu poder olhar aqui e relembrar cada processo, sabe? Cada momento que eu passei. E, inclusive, se eu puder ajudar pessoas, né? Algumas pessoas têm dúvidas, deixaram nos comentários dos meus vídeos o que eu souber, eu compartilho ali geralmente o que eu passei, contando com a minha experiência, porque eu não sou do CDHU, eu não sou da Coab, eu sou somente uma pessoa que foi contemplada e que está compartilhando sua experiência com os demais para trazer mesmo incentivo, para auxiliar da maneira que puder e trazer mesmo esperança para que todos consigam. Acho que até ficou longo aí a introdução, porque para mim era muito importante agradecer, né? E falar o quanto eu estou feliz com os comentários, as pessoas me receberam muito bem e eu fiquei muito feliz com isso. Mas vamos lá. O propósito desse vídeo, vamos dar continuidade, né? O que acontece? O meu condomínio começou a fazer as vistorias no começo do mês e eu vim compartilhar com vocês a experiência que eu tô tendo, né? Eu tô num momento de muita ansiedade, gente, mais ainda, porque agora começaram as vistorias e o que acontece? Ainda não chegou a minha, inclusive quando chegar eu vou gravar, vou colocar tudo aqui, porque eu quero sim deixar tudo registrado para eu poder futuramente ver tudo isso que eu passei e agradecer a Deus, né, por cada momento, porque tudo é um processo, né, gente? Então a gente agradece, mesmo assim, com ansiedade e um certo sofrimento, né? Porque a gente sofre com ansiedade. Eu sofro, gente. Eu não durmo bem, não como bem, fico toda bagunçada, minha cabeça fica a mil, não deixa eu descansar, sabe? É um pequeno sofrimento, né? Porque tem coisas muito piores, é lógico. Mas mesmo assim é um processo muito importante, né? E eu tô feliz da mesma maneira. Mas enfim, começaram as vistorias no bloco A, eu sou do bloco B. Inclusive, eu tô gravando dessa forma, deixando esse espacinho aqui, para colocar para vocês algumas fotos que o pessoal do grupo tá mandando das vistorias. É totalmente proposital, tá aqui do cantinho, tá? Eu não tô gravando errado, não. Eu tô vendo aqui e eu vou colocar as fotinhas aqui para vocês verem, tá bom? Que o pessoal tá todo mundo na mesma vibe, todo mundo ansioso, né? Todo mundo ali com o mesmo aperto, querendo se mudar. A maioria, né? Não é todos, não vou mentir, não é todos que querem se mudar logo, não. A gente percebe nas conversas que não é todos que estão tão empolgados assim. Mas
A maioria tá, gente. E assim, todo dia eu tô ali no grupo. Inclusive, eu sou muito participativa no grupo. Acho que os meus vizinhos acham até que eu sou chata, mas porque a minha ansiedade não me deixa ser diferente. Cada vez que eu tô ali perto do celular, eu vejo uma notificação nova, eu já vejo se é o grupo, já tô lá e converso e o tempo todo. Sempre que eu tô disponível, é claro, quando eu tô ocupada, fazendo minhas coisas, trabalhando, não dá, né, gente? Mas sempre que eu tô ali com o celular na mão e o povo tá conversando, eu já acordo, eu já olho o celular, já olho o grupo, já vejo se tem atualização, já vejo se alguém já me ligou para marcar minha vistoria, eu tô desse jeito, tá? O que que acontece, gente? Começou as vistorias pelo bloco A e estava seguindo uma ordem, né? Um andar por dia, de segunda a sexta, e aí, concluindo a primeira semana, foi do 1 ao não, foi do 1 ao 4, que começou numa terça-feira. Concluiu, no sábado não chamou ninguém, o que que eu fiz? Eu estava muito ansiosa, eu estou muito ansiosa, né, gente. Eu criei um cronograma, né, para poder ver mais ou menos quando que cairia a minha vistoria, porque eu estava realmente muito ansiosa. E aí eu coloquei no grupo, né, para que outras pessoas expliquei lá, né: "Gente, ó, não é oficial, eu que criei, para que a gente possa ter uma base de quando vai cair a nossa e tal". Por quê, gente? Porque eles estavam mandando mensagem, ligando, no máximo 2 dias antes de você ter que ir lá, entendeu? E aí, tipo, muito em cima para algumas pessoas, né, se programar para poder ir. Às vezes a pessoa tem criança pequena, o pessoal estava tudo de férias agora que as crianças voltou para a escola, né. Então as crianças, o pessoal tudo com as crianças em casa e tal. E aí eu pensei: "Bom, eu vou criar esse cronograma que aí as pessoas podem se programar". Porém, o que que aconteceu recentemente? Essa semana, o que que aconteceu? Deu uma travada nas vistorias. E por quê? O que chegou para mim, tá, foi o que chegou no grupo, é que parou para eles poder dar uma limpada, né, porque o que estava acontecendo, minha gente, inclusive eu achei muito falta de respeito, assim, com a gente. Eu precisava gravar esse vídeo justamente por isso, porque não são só flores, tá, gente? E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco dos perrengues que estão tendo nas vistorias. Essa é uma delas, né, travou a vistoria, pararam de chamar, tipo, teve 1 ou 2 dias que não chamou ninguém, ou diminuiu a quantidade de pessoas que está indo fazer a vistoria. E por quê? O que estava acontecendo? As pessoas que estavam indo fazer a vistoria estavam chegando lá, encontrando o banheiro, o vaso sanitário imundo, gente, imundo. Urina, fezes, que as pessoas que estão trabalhando lá, né, os trabalhadores, provavelmente, porque está tudo isolado, não tem como ser alguém de fora, né, gente? Então essas pessoas estavam usando os vasos sanitários dos apartamentos, deixando emporcalhado, e aí a pessoa ia lá toda felizinha fazer sua vistoria, chegava e dava de cara com isso, né, o vaso imundo. Em alguns casos era urina, em alguns casos era fezes, em alguns casos era os 2. Então assim, gente, uma falta de respeito absurda, na minha opinião, tá, porque não é porque é CDHU que tem que ter essa falta de respeito. A gente chega lá, eu ainda não cheguei na minha vez, mas eu já tô super ansiosa, eu sei como eu vou chegar lá, eu vou ficar emocionada e tudo mais. Aí você já pensou, você chegar na sua vistoria, a primeira vez você entra no seu apartamento, aí você tá toda feliz, aí você chega no banheiro e tá lá imundo, mau cheiro, a gente sabe que não tem como, tem mau cheiro. Aí você imagina, você chegar lá e dar de cara com isso, né, gente? É muito desagradável, é muito desrespeitoso, né? E o outro perrengue, o que que tá acontecendo? Perrengue entre aspas, né, que eu percebi que algumas pessoas até gostaram, mas mudaram a nossa planta, gente, mudaram. Um detalhe que para mim fez muita diferença, porque eu fiz um projeto de um armário na cozinha, já é um armário pré-moldado, né, que eu fiz o projeto, tô só esperando ser entregue a chave para montar lá para mim. E o que que acontece? Foi feito o projeto no computador, né, de uma forma, e conforme eles mudaram o tanque de lugar. Aí já vai mudar, vai ter que mudar o projeto, e eu já estava apegada naquele projeto, que aquele era perfeito, que eu já estava amando daquele jeito, e agora o projeto vai ser mudado, provavelmente, né, porque eu estou pensando em uma outra alternativa, mas talvez, né, o projeto vai ter que ser mudado. Já pensei em remover o tanque, porque colocaram do lado contrário. Gente, eu não gostei, tá? Eu vou colocar aí para vocês uma foto do meu projeto para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, que eu não sei vocês, mas eu sou muito visual. Eu entendo melhor as coisas quando a pessoa me mostra a imagem do que só falando, minha cabeça
da pirueta, né. Então eu vou deixar a imagem aí para que vocês possam entender. Vejam aí a máquina lava e seca, ela tá no cantinho. O que que acontece? Estando dessa forma, o tanque ele fica do lado dela, né, e ali tem um tanque que a pedra que eu encomendei, né, eles vai ser o tanque com aquela tampa. Então eu só iria ficar com o tanquezinho ali e remover a tampa quando eu fosse usar e depois pudesse tampar e não ia perder a continuidade da bancada, sabe? Não ia ter uma coisa quebrando ali no meio. Ia ter aquela continuidade da bancada e só no cantinho ia ficar ali a minha lava e seca e a minha lava-louças que eu comprei, né, gente? Era um sonho para mim, graças a Deus eu peguei uma promoção muito boa na Shopee. Realizei esse sonho, ela tá guardadinha aqui. Graças a Deus eu realizei esse sonho, meu sonho da minha cozinha projetadinha, né, bonitinha, com a minha lava e seca, com a minha lava-louças. Então, assim, para eu não perder armário, eu comprei a lava-louças de 8 serviços, tá? Que é a menorzinha, que é a única que dá para colocar em cima da bancada. Então, na minha cabeça estava tudo certinho. Eu não ia perder armazenamento, né? Não ia perder o tanque, né? E ia colocar a lava e seca, né? No chão e acima dela, na bancada, a minha lava-louças. Igualzinho tá aí para vocês. Porém, como eles colocaram o tanque do outro lado, como é que eu vou fazer? Se eu colocar a lava e seca e a lava-louça desse jeito no meio, vai quebrar a bancada, né? Tipo assim, em vez de ter aquela coisa contínua e ficar tudo no cantinho, não. Vai ter ali o trambolinho ali no meio e depois um restinho de bancada do lado. Já não fica legal, né? E aí, assim, eu acredito que a maioria das pessoas saiba, mas a ligação da lava-louças, ela é idêntica a uma ligação de uma lava-roupas, né? Você precisa da saída de água, você precisa de uma tomada e de uma saída de esgoto. Ela é exatamente igual à ligação de uma máquina. Por esse motivo, eu quis deixar ela já junto com a máquina, fazer a ligação ali juntinha, ia ficar ótimo, a altura ia ficar bom para mim também colocar as louças ali, ia ficar perfeito. E agora que eles colocaram o tanque do outro lado, pensando em tirar o tanque, ficar sem tanque por conta desse erro deles, porque não daria para trocar o tanque de volta para o lugar por conta da saída de esgoto. Não ia alcançar o cano, se eu mudasse de lado, não ia alcançar até a saída do esgoto, porque ficou do outro lado, né? E aí eu tô pensando seriamente em ficar sem tanque e ainda não sei se eu vou colocar a lava-louças do lado da lave-seca, não sei se vai dar espaço também, que eu vou ter que ir lá e ver depois se vai ter o espaço para as duas lado a lado, né? E aí eu vou perder o armazenamento ali do armário na parte de baixo, ou colocar mesmo do outro lado a saída do tanque, eu usar como saída do esgoto mesmo, isolar o cano que eles deixaram para a saída da máquina e, enfim, deixar do jeito que tá, só que ficar sem tanque e manter o armário. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, vou ter que me decidir, vou pedir uma ajuda para a pessoa que fez o meu projeto, né? Que inclusive comentei isso com ele, porque eu estava um pouco preocupada, ele me tranquilizou bastante, mas eu fiquei chateada, né, gente? Porque eu já tinha uma coisa em mente, eu não ia desfazer do tanque, eu ia manter o tanque, né? Porque de repente, num momento ou outro preciso, apesar de eu não ser a pessoa que usa diariamente o tanque, mas como eu tinha ganhado, inclusive da marmoraria, a tampa, então para mim seria perfeito, porque eu não ia precisar dispensar o tanque, ia ter a tampa ali para poder cobrir e usar somente nos momentos necessários, mas enfim, já vai ser algo que eu vou ter que mudar. Referente às vistorias, o que está acontecendo? Já houveram casos que encontraram infiltração, já houveram casos que encontraram porta que não está fechando direito, aquele básico, né? Nossa, que susto, gente. Eu castrei minha gata e ela tá. Eu castrei ontem, né? Nossa, eu tô tão preocupada com ela, meu Deus. Qualquer coisinha eu já fico em choque. Enfim, o que eu tava falando? Ah, tá. As janelas tá sendo uma coisa assim, meio que em todos, né? A pessoa chega e tá sujo, não tá correndo direito, e alguns casos estão um pouco amassados, já teve janela com vidro trincado, quebrado, enfim. E a vistoria, ela é justamente para a gente ver e apontar o que precisa melhorar e fazer os ajustes, né? Então, tem alguns apartamentos que a pessoa apontou bastante coisas, né? Colocou lá no grupo, ó, encontrei muita coisa e tal. Mas a maioria, graças a Deus, tá chegando, tá falando, gente, perfeito, um detalhezinho ou outro. A maioria tá tudo muito alinhadinho, sabe? Muito perfeito. Uma coisa que eu achei muito legal, gente, é que assim, como vocês estão, eu também
Estou. Agora que começou a minhas vistorias que eu parei um pouco, mas eu estava muito de ficar procurando o vídeo do reserva, procurando vídeo de pessoas que já estavam morando lá, mostrando alguma coisa, qualquer detalhe para mim era muito importante. Inclusive, eu sigo uma vizinha, né, que eu já chamo as pessoas de lá de vizinhos, que ela se chama Tuane Martins. Já tem uns, eu acho que já tem bem o que, uns 2 anos que eu sigo ela aqui no Instagram, né, que eu sou inscrita dela. E eu cheguei no canal dela dessa forma, procurando qualquer coisa, foi eu procurando coisa do reserva e aí encontrei ela. E desde então acompanho o conteúdo dela, eu gosto bastante, ela faz conteúdo de rotina. E eu sempre procurando detalhes para ver como que ia ser lá e tal. E foi assim que eu vi o que teria lá de fato, assim, né? Como que seria entregue o apartamento, que é um diferencial muito legal do CDHU, que eles entregam o apartamento pronto para a gente morar, gente. Porque se vocês forem pesquisar, eu falo por experiência própria, porque eu fiquei obcecada e eu o tempo todo pesquiso no YouTube, vistoria, reforma e tal. E eu vejo que a maioria dos empreendimentos hoje entrega sem piso, né? Entrega sem azulejo, faz um azulejo bem, eu não vou nem falar a palavra, só um pequenininho assim em cima da pia da cozinha e na pia do banheiro só um pedacinho que tipo fica horrível e não faz o menor sentido. Se não for na minha cabeça, né, gente? Se não for para fazer a parede toda, não precisa fazer nada, porque fazer só duas carreirinhas assim de azulejo não faz o menor sentido na minha cabeça. E lá não, no CDHU ele tem essa vantagem, né? Que eles entregam tudo com piso, azulejo na cozinha, azulejo no banheiro, inclusive box, né? Que eu fiquei impressionada, porque, gente, nunca vi, de verdade. Entregar com box no banheiro é o auge, porque a gente sabe que é caro, né? Mais de R$ 1.000 colocar um box de vidro no banheiro. E aí uma coisa bem legal é que eu vi que alguns apartamentos estavam vindo com a pia do banheiro. Pessoas, meu microfone descarregou. Vou ter que eu esqueci de colocar para carregar, vou ter que continuar o vídeo sem o microfone. E aí eu troquei de ambiente aqui também. Eu vim aqui para minha sala, tá? Como eu tava falando pra vocês, gente, perdi um pedação do vídeo. Ai, não queria falar, mas é verdade, perdi um pedação. Mas vou continuar. Como eu tava falando pra vocês, uma coisa que eu fiquei muito feliz é que eu tinha visto que em vários vídeos, né? Porque do mesmo jeito que vocês estão ansiosos, gente, eu também passei por essa fase, estou passando, só que agora a minha ansiedade sanou um pouquinho por conta que as vistorias já começaram, então eu tô vendo aí os apartamentos dos meus vizinhos, já sei como é que vai ser. Mas eu ficava vendo vários, procurando tudo sobre o reserva, os apartamentos pra eu ver como que era e tal. E eu tinha visto que tinha modelos diferentes, né? Com as pias diferentes, com os pisos, as portas, né? Alguns são marrom, alguns são brancos. As pias, algumas eram brancas, algumas eram cinza. E aí, o que aconteceu? Eu já fiquei super feliz que eu não vou precisar trocar minha pia do banheiro, porque querendo ou não ia ser um gasto a mais, porque eu me planejei para fazer a cozinha. E eu falei, bom, se a pia vir branca, eu vou trocar a pia do banheiro também, né? Mas por quê, gente? Porque eu morei em uma casa alugada que a pia era branca e era horrível, gente. Tudo manchava, um respiro manchava. E aí, vou pedir desculpa pra vocês se tiver o barulho de fora. Eu fechei tudo aqui, mas pode ser que ainda entre algum ruído aí, tá bom, pessoal? Porque agora eu tô sem microfone. Enfim, eu não queria branca porque eu já morei em casa que a pia era branca, era um saco pra limpar, é um transtorno, é uma coisa a mais, né, gente, no dia a dia. E eu sou uma pessoa muito prática, eu procuro praticidade na minha vida, na minha casa, em tudo, né? Porque assim eu consigo dar conta de tudo. Se eu ficar presa em coisas que levam muito meu tempo dentro de casa, eu acabo não produzindo nas outras coisas que eu preciso, né? E querendo ou não, eu tô estudando, eu cuido da casa, tem dias que eu trabalho, eu não tô trabalhando todos os dias, graças a Deus. O meu marido, ele dá conta, assim, das nossas necessidades e eu tô focando mais o quê? Na minha casa e nos meus estudos neste momento. Mas hora ou outra eu vou, faço um inventinho, né, que eu trabalho de freelancer, hora ou outra eu faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tá tudo certo. Enfim, então isso da pia, a pia veio do jeito que eu queria. Das duas opções, a que eu queria era cinza, eu não queria branca por conta desses probleminhas aí, que não é prático e tudo mais, e aí eu não vou precisar trocar, gente, porque eu gosto dessa cor de pia, eu gostei do modelo também, ela tem um espaço bem bacana, tipo, ela tem uma cuba interna, né?
A cuba, a parte interna é branca, mas a parte de cima da bancada, ela além de ter um espaço bem legalzinho assim, livre, que dá pra colocar o sabonetinho, tal, ali bonitinho, o porta-escova, ainda é da cor que eu queria. Então, fiquei muito feliz que veio do jeito que eu queria. As portas são brancas, eu gosto mais marrom, mas não é algo que me incomode, tá? Piso, veio com piso um pouco mais claro, né? Que tem algumas que veio com um piso cinza mais escuro, outros com cinza mais claro. E como eu falei, e como eu tava pensando, o que que acontece? Tem muitas coisas pra gente fazer, né? Quando a gente se muda. Graças a Deus, o CDHU ele já deixa tudo prontinho pra gente mudar. Então, eu sou louca naqueles pisos vinílicos, gente. Aqueles pisos vinílicos é o meu sonho. Eu quero muito colocar no apartamento. Porém, o que que eu pensei? Eu vou dar prioridade nas coisas mais importantes inicialmente, né? Porque, querendo ou não, eu não sou rica, né, gente? Se eu fosse rica, né, no CDHU, eu tava procurando. Não sou rica. Então, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Eu já pesquisei vários tipos de piso vinílico, inclusive aqueles autocolantes, que agora tá bem alta, né? E eu quero muito fazer, inclusive vai ser legal até mesmo para eu gravar aí para vocês uma alternativa mais em conta e tudo mais. Só que não vai ser uma prioridade imediata. Eu tenho outras prioridades em mente que eu quero fazer antes de me mudar. Que eu também já tô me planejando, né? Porque, querendo ou não, a maioria das coisas, tipo, algumas coisas já tá paga, graças a Deus. Meu armário já tá pago, a minha bancada já tá parte paga, né? Eu dei a entrada, falta o restante, que é o essencial, vamos dizer assim, que eu precisava, já tá tudo certinho. Na parte da minha cozinha já tá pronta. Agora, o que acontece? Alguns móveis eu vou ter que trocar, né? Aqui o meu sofá eu vou ter que trocar porque ele é muito grande pra lá e se eu levar ele não vai ter espaço pra mesa. E eu quero uma mesa porque eu não gosto de ficar comendo no sofá. O sofá suja, não é legal, a gente não fica confortável, né, gente? Então é uma coisa que eu quero fazer. Então é algo que eu planejo fazer. Eu vou trocar meu sofá por um menor. Minha mesa também é muito grande, gente. É uma mesa de 6 cadeiras e lá não tem como levar ela. Tipo assim, a não ser que eu tô com duas alternativas em mente. Ou eu troco a mesa por uma menor e me desfaço dessa, ou eu vou levá-la no serralheiro e pedir para ele cortar nas medidas o tampo dela e comprar os pés no Mercado Livre, e aí deixar ela menor, né? Fazer ela menor, que o tampo é de madeira, então é tranquilo. E permanecer as cadeiras, né? Eu não vou desfazer das minhas cadeiras. Essa mesa é nova, gente. Eu comprei com meu marido quando a gente foi morar junto. Tem um ano, um pouco mais de um ano, né? Em torno de um ano que a gente foi morar junto. Então é nova essa mesa. Então eu tô com essas duas coisas em mente, ainda não sei o que eu vou fazer, mas enfim, eu quero isso. Eu vou trocar esse sofá. Guarda-roupa, eu preciso comprar outro, porque o meu, nas nossas mudanças, né? Que inclusive eu comentei no outro vídeo, quebrou meu guarda-roupa, então eu não comprei outro ainda porque eu quero comprar quando for pra lá, na medida de lá, pra ficar bem encaixado, que caiba bem no espaço, sem tirar muito da circulação, né? Que a gente tem que pensar muito no espaço que a gente vai ter lá e não vai ser planejado, tá, gente? Porque o planejado ficou realmente muito caro. Então, eu já vi algumas alternativas de guarda-roupa modulado, enfim, eu vou me virar. No quarto da minha filha, eu vou trocar o box dela que já tá bem velho, o colchão tá novo, foi trocado recentemente, mas o box é velho e eu ganhei quando fui morar sozinha, né? Dos donos do apartamento que morava CDHU lá em Itapevi. Então eles me deram o box, eu comprei só o colchão. O colchão tá novinho, mas o box tá bem velhinho, então vou aproveitar para fazer essa troca por um box baú, né? Porque assim eu vou ter já mais um espacinho de armazenamento lá no AP, que qualquer espaço vai ser muito bem utilizado por conta do tamanho do AP, que é muito pequenininho, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas o apartamento lá é de 38 metros quadrados, tá, gente? E vagas de garagem são rotativas. Acho que eu comentei com vocês sobre as vagas. Mas enfim, é um AP muito pequenininho, gente. Então tudo tem que ser muito bem pensado. Por hora vai ser isso. E eu quero outra mesa também de escrivaninha, né? Que a do meu marido, ela é bem pequenininha e eu quero... Aqui eu tenho a mesa, né, para poder estudar ali. E ter um espaço tranquilo para eu estudar. E ele fica na mesinha dele. Só que a mesa dele é pequena e lá, como já a mesa vai ser menor, aí o que que eu quero fazer? Eu quero comprar outra mesa de escritório que seja em L, né? Que aí vai ter um espaço para ele e um espaço para mim. Eu vou colocar lá no quartinho da minha filha e vai ficar lá, vai ser o quartinho dela barra escritório, né? Então, eu já tenho meio que uma base, um planejamento, o que que eu vou fazer na minha cabeça, né? Eu durmo e acordo pensando nisso, se não tivesse pensado, meu Deus do céu, né? O chat GPT que lute, que eu fico tudo usando o chat GPT para poder criar, eu coloco lá minhas ideias, ele vai montando lá,
Tem hora que eu sei que não dá pra confiar muito, porque ele muda as dimensões, né? Mas eu tô na fé e na coragem, gente. E eu tô com fé que no fim vai dar tudo certo. Gente, uma coisa muito legal que eu queria falar com vocês aqui também. O que que acontece? No nosso grupo do condomínio, um dia desses a gente estava compartilhando experiências, contando um pouco, cada um contando dos seus testemunhos, sabe? Da sua história, como chegou até ali e tudo mais. E é incrível a gente ver quanto tem de pessoas que, tipo, passam pelo mesmo que a gente, ou coisas parecidas, ou histórias diferentes, mas que também são motivadoras, sabe? Cada um com a sua história, cada um na sua luta ali. É possível que um condomínio de 370 famílias sejam todos iguais, né? É muita diversidade. Mas eu peço, me apego muito em Deus, que as pessoas que, pelo menos que estejam ao meu redor, que sejam essas pessoas, pessoas abençoadas, pessoas tranquilas, né? Para que a gente tenha uma boa convivência, né? Isso é muito importante. Mas enfim, gente, é emocionante você ver ali cada um contando sua história, da onde veio, o que que passou e tudo mais. E fico muito grata, assim, né? Acredito muito na lei do merecimento, que Deus faz tudo no momento certo, na hora certa, que Deus chega para você no momento certo, seja por uma mensagem que Deus ele dá um jeitinho para chegar até você, né? E é tudo no momento certo, gente. Então, por isso que eu nunca perco minha fé. E eu falo para vocês, nunca percam a fé de vocês. Eu já perdi minha fé, tá? Eu falo isso hoje, quem vê pensa. Eu já perdi minha fé, eu já passei por situações bem complicadas, assim, em questão de fé. Mas é incrível como Deus ele consegue chegar a mim, independente de como eu esteja. Eu falo assim que, mesmo quando eu tô naqueles momentos difíceis, que graças a Deus, ultimamente isso não vem acontecendo na minha vida, mas já passei sim por esses momentos. Mas Deus sempre deu um jeitinho de chegar até mim, sabe? Sempre deu um jeitinho de me mostrar que Ele estava ali ainda, sempre deu um jeitinho de fazer eu sentir que Ele estava ali ainda, sabe? E isso é o que me mantém, né? Isso é o que me mantém aqui hoje. É isso. Ele nunca tem me abandonado, ele sempre tá ali comigo. Em algum momento, um dia que eu me senti preparada, eu compartilho aí com vocês algumas das coisas que eu passei na minha vida. Eu vou me planejar para fazer esse tipo de vídeo aí para vocês, para compartilhar com vocês alguns momentos que eu tive para motivar mesmo aí vocês, que eu acho que todo mundo tem uma história, né? E de repente a minha história pode ser que toque vocês aí de alguma maneira, de maneira boa, para dar aí um pouco de esperança e motivar aí pro bem, né? Que eu acredito muito nisso. Eu acredito que é muito importante a gente chegar nas pessoas assim, sem forçação de barra, somente identificação mesmo. Eu não gosto de forçação de barra, sabe? De querer colocar uma coisa na sua cabeça. Não, gente, você precisa você sentir, porque eu não gosto que force a barra comigo. Eu jamais vou querer forçar a barra com ninguém. Mas eu acho interessante compartilhar algumas coisas para que você se sinta acolhida, sinta que você não tá sozinha, sabe? Que às vezes a gente tem aquele costume de olhar pro gramado do vizinho e sempre achar que o gramado do vizinho é mais verde do que o nosso. Mas não é bem assim, não, gente. A gente nunca sabe o que acontece na vida da pessoa, o que acontece dentro da casa da pessoa, a gente nunca sabe, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente imagina uma coisa, a gente idealiza uma coisa, a gente vê e fala, nossa, que pessoa perfeita, que pessoa maravilhosa, que não sei o quê, mas a gente não tem ideia do que aquela pessoa é de verdade, sabe? E a gente acaba se iludindo. Esse negócio hoje em dia de rede social faz muito isso com a gente, né? A gente vê uma perfeição, e tanto que quando acontece alguma coisa, a gente fica tudo, nossa, como assim, né? Porque a gente vê aquela pessoa, a gente idealiza a vida perfeita, gente. E isso não existe, tá? Isso não existe. Se a pessoa não tem problema financeiro, ela tem um problema de saúde. Se ela não tem um problema de saúde, ela tem um problema amoroso. Não existe vida perfeita. Não existe, tá? Coloquem isso na mente de vocês. Existem dificuldades diferentes, né? De repente você sofre muito no problema financeiro, mas sua saúde é ótima, impecável. Você não sofre com saúde. E outra pessoa pode ser totalmente ao contrário. Ter muito dinheiro, mas não ser saudável, né? Ter problemas de saúde. Ou a pessoa não consegue, tem tudo que você possa imaginar, tudo que você almeja. A pessoa tem tudo e não consegue ser feliz, não consegue se sentir completa. Tem muito isso, gente. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente pode estar passando por um problema. Problemas faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Se não tem problema, a gente não tá vivendo, a gente não tem propósito.
né? Então vai ter um probleminha sim, vai ter algum momento de dificuldade sim, todos nós passamos, seja uma coisa ou outra, mas o importante é perseverar, é ter força, né? E continuar, e permanecer, e saber que ali é um momento que vai passar, e passa, tá, gente? Parece que não, mas passa. Acredite, passa. Passa, e depois que passa, você às vezes até esquece. Às vezes até esquece. Às vezes não, mas geralmente acontece da gente até mesmo esquecer. Enfim, não sei porque eu falei isso, senti de falar. Peço desculpa, mas senti de falar e é isso. Saiu um pouco do foco aqui do vídeo, mas é que eu acho que quando a gente sente alguma coisa dentro da gente, fala pra gente falar, a gente tem que falar, porque com certeza pode ser uma pessoa específica, Deus tá mandando uma mensagem pra ela, você tem que falar e é isso. Deixa a boca falar e tá tudo certo, vai chegar na pessoa certa. Gente, é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria. Falei aí algumas coisas que acho que deixam vocês tranquilos também. Somente para finalizar, voltando a falar de vistoria, quando chegar a minha vez, eu vou gravar tudo pra vocês, tudo que eu puder, né? Vou gravar, fazer um vídeo bem legalzinho aqui pra vocês verem como é que tá ficando lá o meu AP, o meu mesmo, né? E eu quero deixar aqui, como falei pra vocês, eu quero registrar tudo pra futuramente eu mesma ter acesso a esses vídeos e ver cada etapa, que eu acho muito importante a gente relembrar desses momentos, né? É bom pra gente, né? Eu sou muito assim, de caramba, se eu tô passando por essa dificuldade hoje, Deus sabe que eu já passei na minha vida. Deus sabe que eu já passei por coisas muito difíceis na minha vida. Só eu e Ele sabe tudo, né? Então, todas as dificuldades hoje eu acho leve, então tá tudo bem. E eu quero registrar tudo porque quando eu estiver lá dentro, se eu tiver algum estresse, alguma coisa que a gente sabe que pode acontecer, eu quero ter acesso a isso e falar, ai meu Deus, eu passei por isso aqui, então tá tudo bem, vou dar um jeito e é isso, entendeu? É a minha forma de lidar com as coisas. Agora tá perto, né? Falta pouco para terminar o bloco A. E eu sou do segundo andar do bloco B, então vai ser um dos primeiros do bloco B, serei eu a ser chamada, né? E eu tô muito ansiosa, eu quero muito chegar o dia e eu quero muito passar por isso. O prédio em si vai levar um tempinho ainda para ficar pronto, né? As áreas comuns ainda tão bem, ainda tá bem crua, para falar a verdade para vocês. Pelo que eu vi nas fotos das vistorias, o pessoal compartilhando, até coloquei para vocês. As partes externas estão bem cruas ainda tem bastante coisa a ser feita, mas o importante é que está sendo feito, né? E como algumas pessoas já compartilham no grupo, os próprios engenheiros falam que tá faltando mão de obra lá, inclusive é uma coisa que eu quero fazer, perguntar para eles o porquê que tá faltando mão de obra, se é falta de funcionário que eles não estão conseguindo contratar, ou se eles não estão querendo contratar, ou somente precisando de pessoas e não tá conseguindo contratar, encontrar pessoas, eu vou pedir para eles o contato e vou divulgar para conseguir mais pessoas, né? Porque sempre tem alguém querendo trabalhar e precisando, né, gente? Então, tô com isso já na minha mente que eu quero fazer. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, e se vocês sentirem no coração, deixa aí o like no vídeo, deixa um comentário, que eu gosto muito de falar com vocês. Eu faço questão de responder as mensagens que chegam para mim. E se inscreva no canal para poder acompanhar aí essa trajetória da minha vida, né? Como eu falei pra vocês, aqui não vai ser só vídeo sobre o CDHU, tá, gente? Vida da minha rotina mesmo, eu quero também compartilhar com vocês, porque eu acho importante. Eu fui motivada muitas vezes, através de vídeos de rotina, a dar um up, sabe? Aquele dia que a gente tá pra baixo, tem coisa pra fazer, a gente tá desanimado, sabe? E um vídeo de rotina já me ajudou muito, então a minha ideia é também ajudar outras pessoas, né? Motivar outras pessoas. Então, eu quero fazer aí um conteúdo bem legal para deixar aqui no canal também de rotina. Mas é isso, espero que vocês gostem de acompanhar. Vou dar o meu melhor aqui nos vídeos, eu sou uma pessoa totalmente iniciante, né? Tô fazendo as coisas assim do meu jeitinho, passo a passo, e espero que dê certo e que vocês gostem também, né? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.